Esse mês de julho do Atlético bagulho é louco. Pegar, até pegar. É um mês sinistro, viu? É um mês bem sinistro. O Scarpa chegou a falar a respeito. Boa. Vai ser maratona, não tem o que fazer. O futebol os jogos da né? Sul-Americana... Não, mas é porque o Atlético vai jogar os playoffs da Sul-Americana, né, gente? Então, o Atlético, por exemplo, ele vai ficar com 2 jogos do Brasileiro atrasados a serem encaixados em alguma data que até então a gente não consegue nem imaginar quando vai ser. São 6 jogos entre os dias 12, que é o primeiro contra o Bahia, e o dia 31, que é contra o Flamengo, jogo este do Brasileirão, da Copa do Brasil, o primeiro da Copa do Brasil. O Atlético pega então na sequência o Bahia, aí viaja para a Colômbia, onde enfrenta o Bucaramanga, depois enfrenta o Palmeiras fora de casa, aí recebe o Bucaramanga pela Copa Sul-Americana, tem o Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro e depois o Flamengo pela Copa do Brasil. Essa é a sequência do Atlético. Não, o Palmeiras é fora. Cara, é porque não tá certo. São 3 jogos pelo Brasileiro fora de casa, porque teriam 2 que foram por conta da Sul-Americana. Os jogos que foram, exatamente. Eles foram adiados, esse calendário do Atlético aí realmente vai ficar bem apertado. Inclusive a decisão do Cuca de não jogar no jogo treino com os jogadores que não vão atuar é muito acertada por causa disso. Cara, você vai ter um tempo de preservar esses jogadores, que é um trem que vai ser necessário. Quando puder preservar, vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito, velho. É muito pesado. A sequência do Atlético hoje, ela é assim... Não, e as viagens, né, Popó? Uma coisa que o Cuca já tinha reclamado das viagens longas da Sul-Americana, agora viaja para Bucaramanga também não é uma viagem Luiz, o Atlético vai chegar... Vamos ouvir primeiro o que o Scarpa fala desse calendário, que ele falou a respeito desse calendário que vai ser uma loucura. Acho que é importante a gente ouvir para a gente fazer uma reflexão aqui. Não, uma sequência sinistra aí de jogo, né? Calendário apertado nesse ano atípico, mas é o que a gente tem, então a gente tem que se preparar, confiar no trabalho do pessoal da fisiologia, da preparação física aqui do grupo, que tá tentando se ajustar a esse calendário maluco, e é isso, acho que cada um fazendo o seu melhor tem tudo para dar certo. Só fazer um adendo em relação a isso que o Scarpa falou, porque assim, a gente criticou, mas a gente criticou, obviamente, e sempre deixando claro que ninguém aqui é formado, ninguém aqui é especialista, ninguém aqui... a gente criticou mais no sentido até de querer informações, né, que fossem trazidas a relação à preparação física do Atlético, né, da sequência de lesões do começo do ano, do excesso de lesões musculares, de jogadores que voltavam e se lesionavam em sequência, às vezes jogadores se lesionavam sem jogar. Então, assim, a gente questionava essas coisas e aí o Scarpa traz pra gente uma visão de que tudo está sendo muito bem preparado, né, de que essa volta está sendo pensada neste calendário apertado, na sequência de jogos, no pouco tempo de recuperação que vai ter e nesse excesso de preparação que eles vão ter que fazer. E assim, isso vai deixar, de certa forma, faz com que a gente olhe para essa questão com um pouco mais de cuidado, né? Agora, lesões musculares no Atlético vão gerar alguma dúvida, né? Tipo, olha, está sendo bem feita mesmo? Agora os jogadores, o Scarpa trouxe pra gente uma concordância, né? Não, o que a gente está vendo aqui, o que está sendo muito bem feito, está trazendo tudo certinho para essa data. Então a gente espera que, de fato, o Atlético não sofra demais com excessos de jogadores ausentes por questões musculares. O que a gente até falava, né, Popó, quando começaram a acontecer todas as lesões que o Atlético teve, é que no final, né, no decorrer da temporada, mais pro segundo semestre, o final do ano, essas lesões elas realmente começam a atrapalhar os clubes brasileiros. Pelo número de jogos, o tempo curto de descanso, e isso acontece. Você tem jogador que você não pode tirar do time, que ele tem boa fase, que ele é tecnicamente decisivo em partidas. O problema no Atlético é que isso aconteceu muito cedo, né? E aí, foi pelo número de jogos, foi pelas viagens, mas foi talvez pela preparação, assim... Era isso que era cobrança. Aqueles amistosos nos Estados Unidos também, e aí o Atlético teve que voltar já correndo para colocar o time titular, porque tinha empatado os 3 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, e os titulares não podiam rodar o time. Então, tudo isso atrapalhou muito, né? O Júnior Santos, por exemplo, que foi a grande contratação do Atlético para a temporada, cara, ele não fez pré-temporada. Ele machuca no começo, no primeiro jogo praticamente... E aí, ele mesmo, né, o Cuca até trouxe pra gente isso, olha, ele deu uma carga a mais ali, ele quis voltar antes, e aí machucou de novo. Mas a preocupação é muitos jogadores que não atuaram e machucaram. O Palácios machucou, foi tentar voltar, machucou de novo, o Rabelo machucou, foi tentar voltar,
machucou de novo. O Lianco ficou fora por causa de uma lesão muscular por muito O Alan tempo. Franco teve O próprio uma Hulk também, teve uma lesão Hulk, muscular. O Hulk ele não é parâmetro para Coelho, retorno. Arana. Coelho. Né? O Arana teve aquela questão que o Cuca admitiu, olha, nós às vezes tivemos excedido ali ao colocar ele no clássico, estava voltando, não era. Mas assim, essa questão da preparação do Atlético, ela levantou, assim, muita preocupação nesse primeiro semestre. E agora que vem uma maratona muito pesada, sem previsão de parada, a gente vai ficar preocupado. E vai ser algo que a gente vai olhar, infelizmente a gente vai olhar com mais, assim, muito mais critério, né? Vai ser muito mais cobrado que os jogadores não estourem por questões musculares. É claro, lesões acontecem, de campo, de bola, às vezes dá um carrinho, machuca, às vezes um cai de errado, machuca um ombro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando só mesmo de a gente está aqui um dia imaginando um time do Atlético, do nada a gente recebe a notícia que tal jogador não vai porque no treino o músculo aconteceu alguma coisa e ele está fora. Então isso vai ser olhado com mais atenção no Atlético, tá? É só para deixar bem claro, porque é algo que vem, né? É uma preocupação que vem do primeiro semestre. É isso, e aí até, óbvio que na sexta-feira, né, graças a Deus vamos ter uma sexta-feira de pré-jogo aqui, a gente vai falar muito sobre o duelo contra o Bahia, mas chama atenção que você perde o Rony e o Cuca, pelo menos nesse primeiro momento, ele está optando por tentar fortalecer mais o meio-campo com a entrada do Gabriel Menino. Ele perde um jogador de ataque, né, de velocidade na frente, aí se ele quisesse manter a mesma formação, ele poderia fazer isso com o Júnior Santos, que tem características bem distintas, é verdade, mas ele poderia fazer isso. Não, ele preferiu fortalecer mais o meio, e aí também mostra um pouco mais dessa cara do Atlético que deve ter contra o Bahia no sábado lá na Arena Fonte Nova. E é um mês que pode decidir muita coisa para o Atlético. Com certeza, é um mês que só decisão, tem uma decisão já da Copa Sul-Americana, tem um começo de decisão da Copa do Brasil, porque você já tem o jogo de ida das oitavas de final contra o Flamengo, lá no Maracanã. O Atlético pega os principais times do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, pega o Palmeiras, pega o Bahia, pega os times fortes. E na sequência, já no início de agosto, tem Bragantino também, que é outro time que está na parte de cima da tabela. Então, cara, se você pegar o mês de julho, a primeira semana de agosto, são 2 decisões, né? Os jogos de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, jogos complicadíssimos também pelo Brasileirão. O Atlético vai ter uma sequência bem pesada e tem que se preparar muito para isso. O Atlético vai chegar... Luiz, eu não sei como é que você vê isso, como é que você pensa isso, mas você já não acha o Atlético vai ter que priorizar o que ele quer para a vida dele esse ano? Porque se ele tentar ir de igual para igual nas 3 frentes, vai dar merda. Eu concordo. Ano passado, isso ficou muito claro, né? O Atlético, ele realmente deixou o brasileiro um pouco mais em stand-by, rodou o time mais um brasileiro e focou nas 2 Copas. Isso fez com que o time conseguisse chegar em 2 finais, mas aí deixou o brasileiro de lado e foi aquele Deus nos acuda na reta final, né? O último jogo do Atlético sendo decisivo. Eu acho, gente, que nesse primeiro momento, tá? E aí talvez pela parada que o time teve agora, nesse primeiro momento ainda não. Se o Atlético consegue passar pelo Bucaramanga e pelo Flamengo, aí eu acho que sim, que você vai ter que chegar, porque aí a temporada vai começar a te curtar, você já não vai ter mais férias, não vai ter mais tempo, e aí você vai ter que realmente começar a tentar priorizar alguma coisa ou outra. Porque o Atlético não tem elenco. Na verdade, não é o Atlético, né? Eu acho que tirando o Flamengo e o Palmeiras hoje, não existe nenhum time que, na minha opinião, vai conseguir manter 3 frentes e manter no nível altíssimo. Isso não existe. E aí, passando agora essa primeira frente pesada aqui com o Atlético Bucaramanga e com o Flamengo, eu acho que logo depois disso, aí sim, aí com o caminhar desse segundo semestre, o Atlético vai ter que em algum momento pensar. E está muito claro que o Brasileirão, se você não tiver um banco bom para poder contar com esses jogadores, rodar um pouco mais o elenco em alguns jogos, talvez uns jogos mais tranquilos que você possa ter no Brasileiro, e aí rodar meio time, rodar 3, 4 jogadores, não sei, vai complicar, porque o ano passado o Atlético com um elenco que também não era bom, forte, não era um elenco que te dava tantas opções assim, o Atlético teve muita dificuldade. E aí basta lembrar alguns jogos que o time teve, até em casa na temporada passada, o Atlético não venceu o Atlético Goianiense, não venceu o Vitória, o Criciúma ainda foi com o time titular, mas então alguns jogos de equipes que disputaram na parte de baixo da tabela acabaram
sendo equipes, né, que disputaram com o Atlético a reta final ali na zona de rebaixamento, e o Atlético não conseguiu vencer em casa. Então, para isso que a gente cobra sempre um elenco um pouco mais equilibrado. O Atlético ainda falta, claro, a figura de um volante, um primeiro volante. E isso ainda nem pensando em elenco, né? Pensando no time mesmo, na sequência da equipe para a temporada. Mas eu acho que sim, em algum momento o Atlético vai ter que pensar em rodar um pouco. Não dá para focar nas três de forma igual até para o Cuca, né? Que gosta de poupar pouco. Vai chegar um momento que ele vai precisar abrir mão de um time titular em uma partida ou outra para poder dar um descanso para os seus atletas.